Você está ouvindo o nosso podcast do Clubhouse do dia 17 de junho de 2021, no Brasilidade. Aqui conversamos com Kit Paranaguá e Paulo Marcos Lima a respeito da fotografia brasileira e o Ateliê Oriente. Então, a gente está começando e eu quero fazer uma introdução entrando com o Oswald de Andrade, mencionando o manifesto antropófago dele, em que ele declara que a identidade cultural brasileira é canibalista, um composto das culturas europeia, africana e indígena. E aí eu passo mais adiante, chego na estética da fotografia brasileira, que, do meu ponto de vista, não precisa das palavras. Assim, do meu ponto de vista, ela possui pureza de traços e ela é direta. E aí eu menciono a Biblioteca Nacional, com 25 mil fotografias, que foi inaugurada em 1810 e com um novo prédio em 1910 foi quando ela recebeu o novo prédio. E o Instituto Moreira Salles, que tem um acervo com 2 milhões de fotografias, que foi inaugurado em 1992, o Museu da Imagem do Som de São Paulo e do Rio de Janeiro, e o Museu de Arte do Rio de Janeiro como os principais pontos, assim, ou espaços que tem um acervo importante da fotografia brasileira. E eu espero que eu não esteja errada ao mencionar algumas revistas de fotografia no Brasil. Uma delas é a Zoom. Eu espero, assim, Fotomania, revista Fotografia e Fotografe Melhor. Se vocês souberem de outras, vocês, por favor, mencionem depois. E aí, a primeira fotografia brasileira, ela aconteceu em 1833, ela encontra-se no acervo do Instituto Moreira Salles. E os primeiros fotógrafos brasileiros, um francês, Hercule Florence, que trabalhava com daguerreotipia, e Dom Pedro II. E de acordo com a enciclopédia Fotografia no Brasil do Itaú Cultural, os pioneiros, além deles, seriam Victor Front, Marc Ferrez, Augusto Malta, Militão Augusto de Azevedo, José Cristiano Júnior. E eu acho que, para mim, é uma honra ter vocês aqui. Eu espero que o Ripper venha. Eu citei quatro características, né? Para Kit Paranaguá, sensualidade feminina, para o João Cussar, o olhar, Paulo Marcos Mendonça Lima, o cronista, Ângela Carvalho, a designer, e o Ripper, que ainda não chegou, que eu espero que chegue, o social, com o maior arquivo jornalístico sobre os operários brasileiros e os indígenas. E eu quero mencionar aqui também alguns fotógrafos que, para mim, dizem muito. A lista é imensa e eu fiz uma miscelânea de nomes, mas eu acho que tem tudo a ver. Então eu começo com o pai de um amigo meu, que é o Otto Stupakov, depois o pai de um outro amigo meu, que é o Thomas Farkas. Aí eu menciono também a Stefania Abril, que ela soube representar a linha feminina da fotografia no Brasil, apesar de não ser brasileira, como a Maureen Bisiliat. Então, Rosângela Renaud, José Medeiros, Marcos Guzmão, Walter Carvalho, Cássio Vasconcelos, Luiz Garrido, de Chico Alquimim, Evandro Teixeira, Araquém Alcântara, José Diniz,
Marcel Gauthierot, Milton Guran, eu fico até emocionada. Cláudia Dujá, já falei deles, Geraldo de Barros, Nana Moraes, Marco Santilli, David Zink, Madalena Schwartz, Peter Schreier, Rosângela Galtitano, Gervário Batista, Hildegard Rosenthal, Militão Augusto Azevedo, Hans Gunther Flieg, Rochelle Coste, Vicky Muniz, Arthur Omar, e tem mais uma pessoa que foi muito importante para o Brasil, que é o Claude Lévi-Strauss. Então, eu vi um pouco a respeito do Ateliê Oriente. Eu acho que vai continuar sendo e será sempre um hub de fotografia. Eu acho importante o manifesto que vocês colocam, que é o interesse por todas as formas de expressão artística e a troca de saberes onde eles pousam e circulam. E o trabalho tão importante de vocês, Kit e Paulo, em transmitir conhecimento através dos cursos, workshops, laboratórios e mentorias. E eu acho que vocês têm um papel super importante para a fotografia no Brasil. Então, eu passo a palavra a vocês e gostaria que vocês dissessem quando foi que vocês resolveram abrir o espaço e por que vocês fizeram isso. Bom, vou falar aqui, Paulo, porque o ateliê nasce em Santa Teresa. Inicialmente, eu e o Renan Cepeda, um espaço de trabalho. E Santa Teresa era um lugar que já é propício para isso, né? É um lugar aberto para as artes, e tem portas abertas e muita visitação. E o ateliê pessoas foram se somando. O primeiro foi o Tiago Barros, e com a entrada do Tiago passou também a ser um lugar de muita circulação de fotógrafos, né? Porque o Tiago é impressor, então o pessoal ia lá imprimir. E com isso nasce um espaço de muita conversa sobre fotografia. E a partir daí a gente entrou o Paulo, entrou a Ana, e a gente resolveu tornar esse lugar de encontro, a gente já fazia exposições e alguns cursos e eventos, em um lugar realmente virar uma escola e seguir, oficializar esse lugar de encontro como uma escola. E nasce desse desejo mesmo de compartilhar a fotografia, de trocar, que foi o que sempre passou pelo ateliê, né? Alô? Paulo, quer falar? Oi. Eu não ouvi tudo que você falou, perdi o finalzinho, porque por alguma razão a voz de vocês sumiu, tanto da Julieta quanto a sua. Então eu perdi um pouco do que vocês falaram, mas eu ouvi o suficiente para entender o que você falou, as coisas mais importantes do ateliê, né? Só lembrando que o ateliê tem mais ou menos 10 anos, e quando a gente saiu de Santa Teresa para a Glória, como a Kit falou, isso tem uns 6 anos mais ou menos, e a gente 5 anos resolveu. está fazendo agora, que é junto com. 5 anos está fazendo agora, quando a gente foi. Sumiu. Vocês estão me ouvindo? A minha Nós estamos a voz. chovendo, Paulo. Sim, Tá. sim. Bom, tá. Então, essa mudança, para quem não conhece o Rio de Janeiro, Santa Teresa é um bairro muito antigo do Rio, que tem basicamente casas e foi colonizado, por assim dizer, por muitos estrangeiros, né? Durante muitos anos funcionou lá a escola suíça, tem tem pessoas de várias nacionalidades até hoje, né? Tem uma arquitetura que mistura um pouco do colonial tardio brasileiro com um pouco de arquitetura normanda, um pouco de arquitetura alemã. Então é um lugar muito singular no Rio de Janeiro. E ele fica num morro que é entre a Glória e o centro, mais ou menos assim.
né? Mas é um lugar muito interessante porque parece realmente que o tempo ali se configura de uma forma diferente. Inclusive, é o único bairro no Rio de Janeiro que ainda mantém o bonde, né? O famoso bonde de Santa Teresa, bonde esse que circulava no Rio de Janeiro inteiro, né? Ia até, enfim, até o subúrbio, ia até Santa Cruz, ia até a Gávea, Ipanema, Leblon e tal. Todo mundo conhece as histórias do bonde. Mas esse bonde ainda ficou lá em Santa Teresa, justamente sinalizando que aquele bairro e aquela região ela é uma região que resiste a muitas mudanças que foram acontecendo nas grandes cidades do mundo inteiro. No Rio de Janeiro aconteceram muitas mudanças, principalmente depois dos anos 60, né, de 1960, quando a... Bom, continua, Kitty, um pouquinho falando do ateliê, por favor. Pois é, e aí quando a gente se muda para Santa para Glória, ele realmente vira um lugar, porque a Glória é um lugar de acesso também, né? Acesso, pô, tem metrô do lado, era um lugar fácil, diferente uma de Santa escola. Teresa. Continua, Kitty, por favor. Aí vocês se mudaram para a Glória. E ali virou um espaço de acesso realmente muito mais fácil. E a partir dali a gente montou junto uma galeria, que era a Adriana que comandava essa galeria. Então a gente sempre, o pensamento era, além dos cursos e aulas, a gente tinha essa galeria constantemente em movimento, fazendo várias exposições e pensando sempre exposições que a gente desse acesso a pessoas que não tinham acesso normalmente. A gente fez exposição da Bettina Polaroid, uma grande exposição, a primeira exposição dela. Para vocês, não sei se todo mundo conhece a Bettina Polaroid, mas a Bettina é como é que chama? Não é uma trans, é uma... Gente, me deu um branco aqui agora. Ela é Ela uma drag. é uma drag, exatamente. Ela é uma drag é o Beato Polaroid, que como drag ela se chama Bettina, e ela fotografa essa cena que ela faz parte. Então, ela, além de se autofotografar, ela fotografa toda a cena. E foi uma exposição muito forte, muito bacana que a gente fez no ateliê. Foi até a última exposição do ateliê, antes da pandemia, né? Foi a última exposição real, né? Porque o ano passado a gente fez uma virtual, mas foi a última exposição física. E como a Bettina tiveram várias exposições, muitas conversas também, sabe, ligadas a esse mundo LGBT+, a pessoas negras. Então, a gente ir sempre pensando dessa forma, sabe, de que maneira a gente poderia dar acesso para essas pessoas exporem as suas ideias, os seus pensamentos, os seus trabalhos e, e compartilhar isso com os outros. Você, men Então, Você mencionou também que, acho que foi no final do ano passado, que vocês estavam super conectados com outros países e vendendo muito assim, virtualmente, é isso? não, o que eu te falei é que esse ano, é, no ano passado, com a pandemia, o ateliê, como todos, né, viramos um espaço virtual. Isso eu acho que a gente teve um ganho teve uma perda enorme, né, dessa falta de contato com as pessoas e não poder, né, eventos presenciais. Mas eu acho que nós e a fotografia brasileira toda, e eu não sei como é que isso está funcionando no resto do mundo, mas eu imagino que dessa forma também, essa possibilidade desse encontro brasileiro mesmo, nacional, de pessoas de todos os lugares estarem participando. E além, né, assim, hoje a gente tem um curso com a mentoria da Ângela Berlinder, que está em Portugal, tem outro curso com a Joana Maza, que está no Chile. Então, essa possibilidade de troca com todos os lugares, eu acho que a fotografia realmente
teve assim uma expansão enorme esse ano, e esses eventos todos que aconteceram, né, os festivais, e uma troca que a gente não conseguia fazer, né, sabe? Agora, falando um pouco dos festivais, eu acho que você precisava ir presencialmente. Acho que, claro, que essa parte faz muita falta, né? Esse encontro do bar, o olho no olho, a risada, o falar bobagem junto e falar sobre fotografia e ver coisas, mas eu acho que a gente teve um ganho enorme com essa possibilidade dos trabalhos serem vistos, né? Curadores. Foto Rio abriu uma curadoria com cento e tantos leitores, portfólios, sabe? Do mundo inteiro. Então, essa possibilidade dos artistas mostrarem seus trabalhos para pessoas do mundo inteiro sem o custo de uma viagem, porque a gente sabe, né? A gente mora num país muito grande, então esse custo da viagem de ir para o Festival Festival no Sul, ir para o Festival do João Parapiacaba, querer ir para o festival no Ceará é um custo muito grande, sabe? Então, era um investimento que acabava que só uma elite da fotografia podia fazer isso. Eu acho que esse ano realmente teve assim, uma abertura incrível e a possibilidade de participar de festivais, a convocatória de festivais do Brasil inteiro, né? Tem um movimento realmente muito forte, continua, né? Intenso. E isso eu acho que a gente nem sabe exatamente, né, qual vai ser os resultados disso, mas eu acho que teve uma expansão da fotografia, uma integração da fotografia e uma possibilidade de conhecer quem está fazendo o que, sabe? Ainda teve um evento super importante, que eu acho que foi por dentro do Tempo Suspenso, que foram 4 festivais que se juntaram, que era o Foto Rio, o Festival de Tiradentes, a Mônica Maia em São Paulo e o Festival do Ceará, e que foi assim, realmente uma perplexidade a quantidade de trabalhos que foram enviados para esse por dentro do Tempo Suspenso, né? E o desdobramento que isso está tendo, né? Como é que esses festivais estão lidando com esse material todo que foi recebido, né? Então, essa produção brasileira ela é muito grande, parecia assim que ela estava querendo explodir, né? Isso foi, eu acho que acabou que ela explodiu nessa pandemia, né? E o que você acha, Paulo? Assim, do seu ponto de vista, com relação ao Ateliê Oriente? Essas mudanças todas que vocês tiveram. Tá. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, Tá. Eu não sei o que está acontecendo. A minha voz some, a voz de vocês some, mas eu vou falar aqui, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Bom, a Kitty deu um resumidão aí perfeito da atuação do ateliê e dessa visão do ateliê. A visão do ateliê sempre foi tentar fazer com que esse espaço se configure como um espaço realmente de inclusão, um espaço de não só de compartilhamento, né, mas muito de inclusão. Nesse sentido, nesses 5, 6 anos, nesses últimos 5, 6 anos, a gente fez mais ou menos uns 600 eventos que o dia que a gente contou isso, faz um tempo já que a gente contou, quando a gente tinha chegado a 500 eventos, sendo que a maioria eram eventos gratuitos, né? Então a gente fez a escola e fazia cursos justamente para sustentar esses cursos gratuitos. Isso foi uma coisa muito importante não só para o ateliê, mas para nós, sabe? Porque, como diz o nome, né, é um ateliê Oriente, né? Não é um lugar de produção, é um lugar de pensamento, é um lugar de troca. Ele poderia se chamar uma outra coisa, poderia se chamar escola, poderia se chamar, enfim, poderia ter um outro nome, instituto, sei lá, ou fundação, ou galeria, ou museu, seja, mas não, é essa ideia do ateliê de ser um lugar de produção, não só a produção das pessoas que são donas do ateliê, mas das pessoas de fora.
Então, isso é uma coisa muito importante para o ateliê, e essa, como a Kitty falou, essa expansão que houve essa arena, é como se essa arena fotográfica brasileira ela tivesse aberto os portões para mais pessoas entrarem e para ela própria se expandir para outros lugares, né? Como a Kitty mencionou, né? Hoje de manhã a gente fez tem um curso, a mentoria, né? Comigo, com a Ângela, com a Kitty, com várias pessoas envolvidas, e a Ângela tá em Braga, em Portugal, e tem uma aluna que está na Venezuela, tem outra que está na Suíça, e por aí vai. Então, isso é uma coisa que, para a fotografia, é muito importante. Essa troca, assim, quase 24/7, né, o tempo todo, e de todos os lugares do mundo, isso é uma coisa extremamente importante e muito profícua, né, e que vai certamente resultar em obras interessantíssimas, como já está acontecendo. A gente não pode esquecer que a fotografia ela nasce de, de uma necessidade, vamos dizer assim, tecnológica do homem, né? Não é à toa que a fotografia foi inventada na época da industrialização, da modernidade. Né? Quando aparece o mundo moderno, como a gente conhece hoje em dia, né? Aparece também uma maneira de registrar esse mundo, uma maneira mecânica de registrar esse mundo. E a gente está vivendo uma espécie de um novo renascimento também, com todas essas tecnologias que estão sendo disponibilizadas para a gente. É um mundo, vasto mundo, né? Então, pela primeira vez, a gente tem uma noção mais aprofundada e diversificada das possibilidades criativas do mundo. E neste mundo, nessas possibilidades, está inserida de forma permanente, de forma muito vibrante e cotidiana, a fotografia. Todos nós convivemos com a imagem fotográfica 24/7 por formas muito diferentes, né? E, curiosamente, estamos aqui sem imagem, só com a voz. E, Ângela, Só como é uma, que... Sim, por só, favor. só mais uma Pode, coisinha que eu acho que ficou pode. faltando, que eu me lembrei agora. Esse ano, eu acho que, paralelo, né, ao tudo que estava acontecendo, eu acho que vários lugares fizeram o mesmo movimento que a gente fez também, que foi o de fotografia como doação para lugares carentes, né? E a gente participou do Fotos Pro Rio, que foi um movimento fortíssimo. Além dos fotógrafos, nós envolvemos curadores nesse processo e conseguimos uma verba bastante alta que foi para Maré, eram 3 entidades que receberam o jongo. E isso não só aconteceu no Rio, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu em vários lugares do Brasil, com resultado assim, muito de solidariedade mesmo, e da fotografia tá como se a fotografia estivesse contribuindo um pouco para essa loucura toda que a gente estava vivendo e para ajudar as pessoas a sair dessa loucura ou a passar por essa loucura, sabe? Na verdade, é a memória nacional, né? Continua sendo memória nacional a fotografia no Brasil. E eu acho que talvez as pessoas elas não estejam cientes disso quando assim, produzem reportagens ou trabalhos de documentação através de uma mídia ninja ou de um TikTok, o que for, né? A perspectiva do brasileiro é sempre bem característica e muito interessante, super envolvente. Ângela, falando disso, como é que é dar aula para o pessoal? Bom, oi para todo mundo, bem-vindos também aos que estão na sala, que vieram aí, tem algumas amigas também aqui. Eu estava ouvindo aqui te falar e pensando aqui também na importância. Vocês sabem que eu estou morando em Portugal agora, né? E já morei no exterior por várias vezes e sinto assim, todas as vezes que estive fora do Brasil,
a importância que a gente, enquanto expatriado, né, quando você está fora da sua pátria, né, da importância do trabalho, da gente trazer essa questão da brasilidade, da gente valorizar o que é nosso, mesmo estando fora, né? E hoje, com o mundo digital, isso é cada vez mais fácil de ser realizado, né? O trabalho que eu realizei, eu sou designer, como vocês sabem, mas me pós-graduei em fotografia e tive a sorte de fazer um trabalho numa ONG, no Herê, né? Uma ONG da Maré. E trabalhei com crianças e foi uma experiência muito interessante, o que a Julieta me perguntou, e que venha também a conectar com o que a Kitty falou sobre a representatividade da imagem, né, criada no Brasil, é que as crianças, quando elas fotografam, elas têm não só uma originalidade, mas elas não têm filtro. Então, elas fotografam realmente com a emoção. Para mim, dar aula para essas crianças lá na Maré foi uma das experiências mais fortes que eu já tive na minha vida, porque elas são crianças que têm experiências e traumas que a gente não poderia nem imaginar, né? E agora, dando aula com o pessoal do Ateliê Oriente, foi isso que eu quis dizer. Dando Peraí, aula, como eu não entendi. desculpa, mas não foi, é a Ângela Berliner que eu falei. Ok, sorry. Ok. Mas esse trabalho da Ângela, eu tive a oportunidade de participar um pouco, de ver, e realmente fiquei super encantada com o que eles fizeram na Maré. É maravilhoso o trabalho dela. Vocês Obrigada. chegaram a expor o trabalho da Ângela Carvalho também? Ou vocês chegaram a trabalhar juntos? O Paulo fez inclusive nos colocou no Foto Rio Resiste, não é, Paulo? Que lá exatamente. O Ateliê Oriente foi essencial para a divulgação desse trabalho no Foto Rio. Isso. O Paulo pode falar um pouquinho que ele viu. Não, é exatamente isso. A gente fez o lançamento lá no consulado da França, não foi isso, Ângela? Teve na UERJ também, né? A primeira edição foi a gente fez uma exposição na UERJ, que teve um fórum, Isso. inclusive, lá, né? E depois foi no Consulado da França. Então, tivemos 2 exposições no Foto Rio Resiste, que foram muito importantes, e essa exposição foi para a França também, para a Fundação Air France. Então, não, foi uma exposição muito importante. E foi uma exposição em um movimento, né, importante, e foi dentro do Foto Rio Resiste. O Foto Rio sempre se chamou Foto Rio, mas há uns 3 anos, já não me lembro mais se foi 2018, acho que foi 2018, chegou-se à conclusão, quer dizer, o Guran, que é o idealizador do Foto Rio, ele viu que ele não ia conseguir patrocínio para aquele ano, e ele falou assim, vou cancelar o Foto Rio. E meio que comunicou isso. E isso criou um movimento nacional de resistência, né? Então, se intitulou o Foto Rio daquele ano de Foto Rio Resiste, que pela primeira vez se fez um financiamento coletivo, que deu super certo e tal. E esse trabalho que a Ângela coordenou na Maré, ele foi muito importante nesse sentido também de aproximar narrativas, de aproximar linguagens, de aproximar modos de ver, modos de olhar, né? O João Cuxa vai poder falar bastante sobre isso, né? Ele é um ativista dessa, vamos dizer assim, essa inclusão visual através da fotografia, né? Então foi muito importante para o Foto Rio por esse aspecto também, da gente conseguir, vamos dizer assim, o famoso "tamo junto e misturado", né? Isso é extremamente importante para a fotografia e é importante para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Eu concordo, Paulo. É muito importante para o Brasil e para o Rio de Janeiro e para todas todas as
partes sociais, todos os ambientes, a forma que a gente tem de se comunicar imediatamente sem palavras. E aí eu chego no olhar, né, João? Até só Você uma coisa que o João participou dessa exposição do Fotorio, com esse trabalho incrível que ele fez, ou continua fazendo, não sei, com cegos. Sim, sim, Kit. Foi. Desculpa, na hora de falar, deu. Sim, sim, continuo fazendo. Já começou em 2008. É impressionante, né? Às vezes, como a gente. O tempo passa, é lugar comum, mas é engraçado isso. Quando você pensa e fala, nossa, faz muito tempo. E legal estar aqui com vocês, né? Grandes amigos, Paulo, Kit, né? Ângela, que eu estou conhecendo. Obrigado, né, pelo convite e estar ouvindo um pouco dessa da referência que é o ateliê de imagem, né? Eu sou de São Paulo, mas o ateliê de imagem se tornou uma referência Ateliê nacional. Oriente, João. É o da Ateliê imagem, Oriente, desculpa. infelizmente, acabou. Desculpa. Oriente, desculpa. Foi bom É, convidar todo mundo. Eu acho que é interessante essa troca também, né? sim, sim. Eu tive a oportunidade de ir, né, no Ateliê Oriente, ali perto do Hotel da Glória, né? É isso? Estou falando certo. Exatamente. É bem em frente à Isso, praça, ali na Rua do Rússio. Em isso, frente à eu tive a praça que tem aquela oportunidade. cabeça do Getúlio. Exatamente. Tive a oportunidade de estar indo lá e ver também outras ações que vocês fizeram no Festival de Tiradentes, também uma atividade numa num espaço recuperado, né? Eu não me lembro exatamente onde era, mas foi um evento, acho que foi 2019. Vocês fizeram também um festival, né? Bem bacana também. Tive a oportunidade de Foi a visitar. Feira Oriente, Isso. que é um projeto que a gente fez 3 anos seguidos e a gente quer retomar esse projeto, que é uma feira para artistas, as pessoas poderem se inscrever sem galerias, artistas sem galeria, que eles pudessem se inscrever direto e comercializar o trabalho deles direto. E isso tomou um corpo bem grande, porque além da fotografia, teve vídeo, performance, e realmente, assim, a gente sabe como é difícil essa história do artista comercializar a sua obra, né? Sabe? Levar a sua obra adiante. Acho que isso ajuda a abrir um espaço de comercialização direta e você poder falar com as pessoas sobre o seu próprio trabalho, né? Não estar representado por uma galeria específica. Mas é isso, João, toma. João, quando você desenvolve os seus projetos, você faz uma troca entre espaços como o Ateliê Oriente, ou você desenvolve novos projetos, ou você vem como convidado, você traz seus alunos? Como é que isso funciona? Na verdade é esse leque mesmo que você falou, né? Depende da situação e depende da parceria, depende do interesse, né? A gente agora estava fazendo no Jardim Elba aqui um projeto social, então foi um projeto específico com os moradores, mas a gente às vezes abre para várias pessoas, então são iniciativas que são feitas ou pelo Festival de Fotografia de Paranapiacaba, ou com minha iniciativa, ou trabalhos em parcerias com outras situações. Então, cada caso é um jeito, né? É uma forma de se aproximar. Então, depende muito das provocações. Eu tenho uma dificuldade da questão do falar ou não, né? Então, eu estou sempre, vamos. Daí, depois, como é que resolve, né? Que horas que dá para fazer, mas essa sempre tem, é difícil, né? Você, que nem a Ângela também trabalhou, teve oportunidade, né? De você estar num ambiente, né? De tanta restrição, de tantos limites, tão injustiçado, e você falar não para alguma coisa, né? De você falar não vamos fazer, como é que pode fazer, como é que vai dar um jeito.
Então, nossa obrigação, assim, né, de boa parte, né, de quem tem alguns privilégios, de tentar resolver algumas questões. E a imagem, que nem o Paulo falou também, né, o mundo está potencializado pela imagem, né? Se tem a imagem, vira notícia. Se tem a imagem, né, vira assunto. Então, como agora, nessa questão da alfabetização visual, como você potencializar esse desenvolvimento, né, dessa leitura crítica, para você ser um leitor crítico, de fazer essa aprendizagem contínua e produção, né, que você também se expresse, que hoje, né, com as ferramentas que nós temos, né, então todo mundo pode se potencializar e fazer se comunicar, dar a sua opinião, né? Isso a gente tem que ver dessa forma, dessas vantagens dessa popularização da mídia e da imagem. Então, né, o Instagram, todas essas mídias sociais, como a gente pode se comunicar. Então, a gente tem acesso a coisas que, se a gente fosse pensar 5 anos atrás, como é que você acha que, né, alguém, que nem estava falando o Paulo, né, a Ângela de Portugal, né, a outra Ângela, a Ângela aqui, essa conexão, né? Hoje vai vir um fotógrafo, né, do Maranhão e uma fotógrafa do sul da Bahia. Nós vamos estar conversando, então eu acho que a gente tirou proveito, né? A fotografia tirou proveito dessa situação, os festivais, dessa tragédia, né? Tudo que aconteceu, né? Desse desgoverno que potencializou, né? Essas quase 500 mil mortes no Brasil. Então, a fotografia respondeu muito bem, né? A Kit falou, né? Os projetos de solidariedade, né? O Fotorio fez vários, né? Várias pessoas fizeram. Então, eu acho que e a gente tem no final, né? De toda forma, a gente quer desenvolver essa educação visual, né? Quando faz um curso, seja de arquitetura, né? Fotografia de arquitetura, a gente está desenvolvendo sempre esse olhar crítico, né? Essa leitura crítica do mundo, para a gente poder, né, ser menos assim manipulado, para a gente poder ter mais autonomia para as decisões. Uma coisa que parece óbvia, talvez para nós que somos, né, produtores de imagem, para quem produz mais imagem, mas não é para todo mundo, né? Não é uma coisa tão clara saber que a fotografia é a minha opinião, né? O que eu estou registrando é a minha opinião, é o meu ponto de vista, não é a Ângela, verdade. voltando a você, como é que você complementaria isso? Você que usa o design na fotografia e também muito do que você lê através dos textos do João. Eu já falei para o João que eu sou fã-clube dele, né? Então não vale. Então, Muito é minha gentil, inspiração. Ângela. Minha inspiração. Não, mas o que eu acho que o João fala e que é muito importante é a gente dar protagonismo. Né? Isso acontece no design, também na fotografia. Quando você dá uma máquina fotográfica para uma criança ou para uma pessoa que não tem acesso, um cego, como faz o João, né? Ou até um idoso que nunca não consegue mexer numa tecnologia determinada, você está empoderando aquela pessoa, você está empoderando aquela pessoa e está dando uma possibilidade dele criar uma narrativa. Porque as narrativas, eu aprendi com o mestre Paulo, aí, as narrativas jornalísticas, né? Elas são orientadas tanto pela mídia, pelos interesses, né, específicos. E quando a gente consegue mostrar que uma criança dentro de uma comunidade pobre como a favela da Maré, né, ela pode contar a sua história do jeito dela, com imagens dela, eu acho que isso daí cria um vetor de transformação muito grande. E eu vejo isso como uma maneira realmente de mudar a forma da gente ver o Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando a gente, lá na Maré, orientou as crianças a tirarem fotos dentro de suas casas, a diretora da ONG ficou receosa de que as máquinas não voltassem, que as máquinas fossem
Tem famílias lá de traficantes, tem pessoas muito carentes, então, mas a gente resolveu arriscar, né? Arriscar, perder uma máquina ou outra, mas todas as máquinas voltaram perfeitamente e as imagens que vieram de lá foram imagens que as próprias assistentes sociais da ONG não conheciam, de dentro das casas, ou seja, da intimidade das casas, das mães cozinhando, das mães lavando roupa, de cenas do cotidiano que a gente mora num país, né, que vive dentro de pequenas bolhas, né, sociedades, comunidades que vivem em suas bolhas. Então, quando a gente consegue romper essa membrana que nos separa, e a gente se une pela humanidade, é muito bonito, eu acho. E as imagens, eu vi crianças com problema, por exemplo, de fala, elas se expressarem através da imagem. Isso eu acho que é um processo muito interessante. E eu estou morando em Portugal, quer dizer, tem uma outra Ângela morando aqui também, né, pelo jeito que eu entendi. Eu estou morando aqui em Cascais e, tenho contato com uma escola de design no Porto e eu mostrei esse trabalho lá e eles ficaram muito impressionados e agora eu devo fazer, no final desse ano, iniciar um processo com eles de fazer o mesmo processo que eu fiz com as crianças num bairro que é um bairro bastante complicado, lá do Porto, lá, na verdade, da região de Matosinhos, onde eu vou fazer esse mesmo trabalho, mas com a união de gerações, porque existe muita violência doméstica. Então, a ideia é fazer aulas de fotografia, né, de narrativas de fotografia, com crianças e idosos. Então, e a partir daí, meu sonho seria criar uma ponte, né, entre crianças brasileiras e crianças aqui de Portugal, para iniciar, né, e fazendo com que elas possam se comunicar através das imagens, mostrando as suas realidades, mostrando e trocando ideias também sobre o mundo, né? Que às vezes são mundos muito fechados em si próprios, né? Você fala de um processo de trabalho que é a continuidade daquilo que existe, né? Ele deixa de ser elitista e é assumido por pessoas, vamos dizer assim, pós-Kodak. A fotografia, ela tem acesso a todos, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, e com a possibilidade da imagem digital, como você agora está descrevendo, é muito mais fácil, né? Sim, é muito mais fácil, mas veja só, a gente tem estereótipos também nas imagens. Por exemplo, as crianças, o pessoal de comunidade tem celular, fotografa com celular. Então, mas já existem imagens quase que estereotipadas, eles fazem poses. Então, às vezes é difícil você começar a quebrar. O João pode falar bem disso, porque certamente tem mais experiência até do que eu nessa área. Como você quebrar esse estereótipo, né, esses paradigmas, e fazer com que a criança comece a fotografar os sentimentos, as emoções, fazer uma fotografia até de denúncia das coisas que ela vive, né? Queria ouvir até o João falando um pouquinho disso, que me interessa bastante. João? Oi, posso. Tá, obrigado, Ângela. Sim, eu acho assim, esse é o grande exercício, né, de como os alunos, as alunas, né, as crianças ou terceira idade podem se sentir à vontade para produzir aquilo que eles estão pensando, né? Então, eu penso assim, muito importante sempre a sensibilização para eles poderem entrar naquilo que eles querem falar, né? Se sentir à vontade para falar o que eles expressam, né? Então, tem a ver com, às vezes, eu considero muito a questão da posição que você se coloca numa sala de aula, né? No mesmo nível, sentado, todo mundo, né? No chão ou todo mundo de pé, dependendo
do espaço, como é que você desconstrói aquele lugar. Eu lembro que durante 6 anos eu trabalhei com formação de guardas, né, monitores na FEBEM, para eles serem professores de fotografia, né, um projeto longo, ganhou prêmio da Unicef, tudo. E aquele lugar que o rapaz tinha aula era o mesmo que ele, às vezes, ele apanhava no dia anterior ou no mesmo dia. Então, como é que a pessoa vai poder confiar em você para falar, né, tirar uma foto, falar o que ele pensa se aquele lugar oprime, né? Então, como é que você primeiro desconstrói o lugar, né, para construir junto todos ali, né, um novo espaço, uma nova perspectiva, né? Se colocar sempre no lugar do aluno e pensar. Ontem mesmo eu estava tendo uma discussão que as pessoas estavam pensando, mas como é que vai ser o professor disso? Era um curso que vários estavam conversando, né? Um coletivo, é um projeto. Como é que é o professor, como é que é o professor isso, aquilo? Eu falei, não. Como é que primeiro como é que é a situação do aluno nessa situação que a gente está descrevendo aqui, né? Qual a perspectiva dele? Será que ele se sentiria confortável com o que nós estamos falando? Aí não teve mais assunto, né? Porque você tem que pensar para ele que está sendo feito, né? O vocabulário que você está usando, né? O jeito. Eu me lembro também nesse projeto da FEBEM, às vezes eu dava aula de manhã no bacharelado, à noite, à tarde eu dava na FEBEM e um professor amigo meu me ligou e falou: João, tudo bem aí? E eu comecei a falar com ele, ele falou: você está falando meio estranho. Aí eu falei, que eu saí da aula agora com a meninada, né, com a molecada, e sem querer, né, essa coisa de empatia, de falar a mesma linguagem, você vai falando também aquele jeito para poder se compreender, né, para poder construir junto, para ser significativo. Então, pode dar muitas aulas, né, a gente pode fazer muita coisa, mas quando a aprendizagem é significativa? Quando ela realmente importa? É isso Sim, que é a pergunta. aí eu entro com uma outra, vamos dizer assim, parte do processo que seria deconstruir, né? Você deconstruction Desconstruir, né? Isso, desconstruir, e aí você tem o imaginário que passa a ser assumido, não é? Porque eles lidam com uma perspectiva que é desconhecida. Exatamente, né? Como é que você, para que ele se sinta à vontade, né? Para que a Ângela, né? O jeito que ela fala, assim, eu não acompanhei, mas o jeito que ela fala, né? O jeito suave, né? A colocação, aí é essa aproximação, né? Que você vai ter para esse jovem que ela trabalhou poder se expressar, porque senão fica uma coisa, sabe? Acontece, mas quando vai ser realmente importante para eles? Quando? Porque para mim a fotografia é a ferramenta para se discutir qualquer assunto, né? É isso que eu comecei na fotografia, é isso que eu penso, né? Para mim a fotografia é só um instrumento para se discutir alguma coisa, né? É a motivação, né? Eu me lembro nesse mesmo projeto, estou falando muito desse projeto da FEBEM, mas que eu agora calhou o canal, estou pensando nisso. Eu lembro que eu tinha uma imagem forte de um aluno, acho que era do Marc Ribot, uma foto de um garoto com uma arma na mão. Não era o Marc Ribot. Esqueci agora, talvez eu lembre daqui a pouco o nome do autor. E que a gente estava em dúvida se colocava aquela foto ou não para discutir com os jovens dentro da FEBEM, né? Um jovem com uma arma, né? E eu penso sempre na questão da paz. No final, todo mundo ali, a maioria das pessoas que conviviam com os jovens, falou: não, vamos colocar, vamos testar. E foi importante colocar aquela imagem, né? Aquela, entre aspas, né? Aquela imagem da arma deu gatilho para se discutir outras questões de violências que os jovens ficaram interessados em discutir, né? Ela foi né, o início de discutir outros assuntos, e é para isso que, né, a fotografia nesse campo da educação eu acho que é importante. João, O Paulo ele colocou no blog da galeria, do ateliê Oriente, uma crônica que ele escreveu a respeito do José Medeiros. A visão que os fotógrafos brasileiros têm é uma visão humana. Você concorda com isso, Paulo?
Não, concordo inteiramente. Vou tentar participar novamente aqui, porque, pelo visto, o Clubhouse e o meu celular, eles não deram match, entendeu? Direito. Então, eu tô indo e vindo. Mas, não, concordo inteiramente. Eu acho que a fotografia brasileira, e o João também pode falar bastante sobre isso, a fotografia brasileira, ela sempre andou de mãos dadas com a fotografia humanista, por assim dizer, né? Assim, a fotografia no mundo foi muito influenciada pela o que a gente pode chamar do começo da fotografia humanista com Bresson, né? Com a fundação da Magno, principalmente um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, e a fotografia brasileira foi muito influenciada por isso. O Zé Medeiros é um grande exemplo, né? Que foi, apesar de ter sido um fotógrafo de uma revista, o Cruzeiro, que era de um conglomerado muito poderoso no Brasil, né? Ou seja, tinha os seus próprios interesses em narrativas específicas, como a Ângela apontou aqui, né? Ele conseguiu se descolar desse mainstream, vamos dizer, desse jornalismo muitas vezes tendencioso, e naquela época era muito mais tendencioso do que hoje, e ele conseguiu fazer uma fotografia voltada para o ser humano, né? Voltado para o que a gente fala muito hoje em dia, uma alteridade, com empatia, né? E isso estabeleceu uma vertente na fotografia brasileira que é muito identificada com a sua própria. Falhou, né? Oh, Paulo. caiu. Que pena, mas eu acho que a gente. Que pena que o Ripper não está aqui, né? Porque Ângela, era a pessoa perfeita para mim para falar sobre isso. Eu acho que é um dos grandes representantes da fotografia humanista brasileira. Ângela, você complementaria? Aí, o Paulo voltou. Deixa o Paulo falar, que estava tão gostoso. Paulo, você consegue entrar agora? Ainda não. Ângela, do lado humanista, quando você trabalha com as crianças na comunidade da Maré? Pois é, eu acho que traz eu busquei com as crianças que elas trouxessem a realidade delas, né? E o olhar é um olhar muito interessante, né? Traz o cotidiano da rua, o cotidiano da casa, da, das características, né? Da própria comunidade, né? Mas o Paulo voltou e eu queria que eu ouvisse ele outra vez. Ih, sumiu. Pode terminar, Ângela, por favor. Então, eu acho que traz muito essas características, né? Que a gente vê nos grandes fotógrafos brasileiros, mas a diferença que eu acho é que é o olhar de um fotógrafo sobre uma comunidade ou o olhar da comunidade sobre si mesma. Eu acho que essa é uma grande diferença que se faz quando você olha uma imagem feita por alguém daquele local. Eu tive uma experiência muito interessante, que eu levei as crianças para verem uma exposição de fotografia no Centro da Justiça Federal. E aí eu pedi para que cada um escolhesse uma fotografia e falasse sobre aquela fotografia. Então, um dos meninos pegou uma fotografia que era um campo de futebol com uma criança de cerca de 2 anos, 2, 3 anos, uma criança pequena, sozinha no meio do campo. E era claramente uma comunidade, uma favela, e eu perguntei para ele por que ele tinha escolhido aquela foto. E ele falou: essa foto me lembra muita solidão, me lembra uma criança, um abandono, ela me passa um abandono. E aí o garoto que estava do lado, né, falou assim: não, a criança não está sozinha, o fotógrafo está ali. Quando uma criança consegue ver esses dois níveis, né, a imagem, a leitura da imagem, né, e a localização, quer dizer, que existe alguém ali fotografando aquela criança, né? Isso, para mim, assim, deu um estouro na minha cabeça, porque eu falei, bom, a gente tem aqui alguma coisa muito maior do que a gente possa imaginar, né? Uma perspectiva muito maior, né? O João falou sobre a questão de mostrar uma criança com arma. Eu fiquei também numa dúvida danada, né, porque eu fazia uma parte teórica e uma parte prática. Então, na parte teórica,
eu escolhi algumas fotos, fiquei com muito medo de mostrar na hora, porque eu não sabia qual era a reação, algumas fotos para mostrar o ponto de vista, né? E essas fotos eram algumas fotos de soldados ou militares, e alguns com ponto de vista de cima para baixo, outro de baixo para cima. E eu pedia que as crianças analisassem essas fotos e falassem o que elas sentiam. E era um cotidiano delas, né? As operações militares nas favelas, da polícia na favela. Então, o que acontecia é que elas começavam, além de entender a questão de como uma imagem pode definir superioridade ou inferioridade, né? Elas começaram a olhar e a dizer assim: esse soldado está com medo. Ele está com medo, tia. Será que ele está pensando na família dele? Então, sabe, como disse o João, uma imagem, ela não é só uma imagem, ela é uma possibilidade de diálogo. E por isso é que eu acho que a gente, como brasileiro, com todas essas questões que a gente tem, com as dificuldades, a gente tem um Brasil muito humano, né? Tem um Brasil fortemente humano e diverso. Então, mostrar essa humanidade. Eu morei no exterior muitas vezes, na Alemanha, na Itália, e o nosso diferencial é essa capacidade de nos mostrarmos humanos, e enquanto humanos, obviamente falhos, obviamente frágeis, obviamente deslumbrantes também, né? Kitty, como é que o Ateliê Oriente trabalha essas exposições que vocês vêm fazendo desde a inauguração, quando vocês apresentam novos fotógrafos ou fotógrafos de renome no Brasil, a troca? O que acontece nessa troca? Eu acho que sempre, paralelo à exposição, a gente sempre fazia conversas e encontros e, né, essa possibilidade. Muitas vezes tinha um fotógrafo já conhecido na exposição, outro iniciando. Então, essa participação é sempre bem interessante, né? A gente tem, atualmente, a última exposição que a gente fez foi uma exposição virtual, e isso é uma convocatória, quer dizer, então ela é uma exposição aberta, a gente tem um tema. O ano passado era corpo urbano, porque era o ano que ia ter o encontro internacional, né, de arquitetura aqui no Rio, que nada aconteceu, mas a gente não conseguiu fazer, né? Ela é real também, né? Foi virtual. E como é uma convocatória, assim, não, você tendo um bom trabalho, você entra e esse diálogo se estabelece, né? E se estabelece a partir da própria exposição, né? De você uma foto de um Evandro se entrar e uma pessoa nova ali lado a lado, né, dialogando, e encontros feitos depois que a exposição está montada. Então, essa é a forma que a gente tenta juntar as coisas e dar visibilidade. Você acha que nesse sentido é mais interessante trabalhar com exposições de grupo ou individuais? Julieta, eu acho que a exposição individual é uma exposição bem diferente de uma exposição coletiva, né? Eu acho que a exposição individual, o fotógrafo realmente tem possibilidade de montar, de mostrar o trabalho dele. Mas é difícil a gente, às vezes, conseguir fazer uma exposição individual sem, a não ser que você tenha um patrocínio, uma coisa assim. Então, a exposição coletiva acaba sendo uma forma mais fácil de conseguir juntar essas pessoas, né? E também eu acho que é importante
você ter um grupo, né, trabalhando sobre um determinado assunto e falando sobre aquele determinado assunto. E eu acho que são gatilhos para depois as pessoas chegarem num trabalho específico daquela pessoa. Porque às vezes você começando, você não tem possibilidade de mostrar um trabalho inteiro, um conjunto, mas tem possibilidade de mostrar uma foto, né? E a partir dessa foto você vai entrando, né? Em quantas exposições coletivas eu já participei, o João provavelmente já participou, enfim, né, sabe? Todos os fotógrafos aí que estão aí atuando participaram. Eu acho que é importante também essa discussão coletiva e você ir conseguindo um acesso, né? Porque para você fazer uma exposição coletiva, individual, a gente sabe quanto custa uma exposição individual, né? Ou tem que ter um patrocínio por trás. Mas o que acontece com uma coletiva ou com todo a preparação de uma coletiva, com tantos fotógrafos, toda essa vamos dizer assim, entre aspas, tensão e o crescimento num objetivo, como é que você faz essa curadoria? Olha, Julieta, cada exposição é uma exposição. Então, essa última, a gente chamou o Joaquim Paiva e a Cláudia Tavares para participar da curadoria final. Então, vai depender de quem estiver fazendo a curadoria, de qual vai ser o conceito da exposição, de quem a gente né, chamou para ajudar. Eu acho que isso é difícil você falar uma coisa específica sobre um determinado assunto, né? Não é uma coisa, não tem uma fórmula, o que eu quero dizer é isso, não existe uma fórmula, né, sabe? Eu acho que cada assunto, cada exposição, cada local que vai receber, se você está fazendo um local aberto, se você vai estar fazendo um local fechado, se você está fazendo isso num festival, a quantidade de acesso que vai ter, as exposições que a gente fez no Festival de Tiradentes, né, a possibilidade de gente que está participando do festival e ali discutir, ver, conversar, encontrar. Então, acho que cada exposição vai responder de uma maneira, né? Como é que vocês responderiam sobre a perspectiva de vocês, Ângela, primeiro, depois o João, a minha pergunta? Oi, pode passar para o João primeiro? Pode. Oi. Na perspectiva de quais as condições para se fazer uma exposição coletiva, seria isso? Não, como é que é o processo para você se preparar? Porque assim, do lado da Kitty, vamos dizer assim, o grupo de artistas é diferente do grupo de artistas, né, que você tem, por exemplo, na FEBEM, certo, João? Desculpa. Eu acho que você entendeu. Eu fazia muito faço ainda com exposições coletivas por exemplo, com os alunos do bacharelado de fotografia do Senac, né? Que a gente tinha que resolver a cada semestre. Então, a matéria era essa, era crítica e curadoria em exposições. E como a Kitty falou, né? Uma exposição coletiva, né? Ela reduz o custo. Você pode trabalhar às vezes por um tema, né? Você pode discutir um certo assunto. Você aproxima as pessoas e tem um conceito que eu gosto muito, né? Que é do coletivo, que é fazer juntos, né? A fotografia tem isso, né? Eu já fiz muitas individuais de fotógrafos que alguns eram acervo, outros eram vivos, mas, por exemplo, com o Cristiano Mascaro, eu me lembro, na curadoria, ele sempre queria uma foto lá, e a gente entrava na discussão, essa entra, essa não entra, né? O fotógrafo quer sempre colocar muitas fotos, né? Na coletiva, eu me lembro com os alunos, às vezes, alguns processos, falar, olha, você tem limites, né? Então, você decide. É mais fácil esse convencimento do fotógrafo que ele está no coletivo. Então, isso ajuda. E pensar em juntos, né? E eu acredito nessa forma, porque eu acredito tanto no festival quanto em uma exposição, no processo educativo, né? No processo de conhecimento daquilo, né? Que para mim não é como um evento, é um processo formativo, não é
um evento da exposição. É um processo que, com qualquer um que eu faça, né, é um processo de educativo, de todo mundo que está ali. Então, é uma forma de se Exatamente. pensar em conjunto para ter um produto que você imagina, né, juntar, sei lá, 10 pessoas, somando essas 10 pessoas, não é 1 mais 1 mais 1, 10, né? É 1 mais 1 mais 1 vai dar 30, porque somando vai potencializar muito mais do que às vezes ter um fotógrafo, que eu acho que tem a sua característica, é um outro ponto, com 30 fotos. Né? Ele tem que ter 30 fotos muito boas, né? Exato. E um coletivo você tem outras possibilidades, né? Eu não sou contra, né, a favor de nenhuma, dependendo da situação e do que se apresenta. E outra Ângela, coisa que eu acho, só uma vírgula aqui no João, outra coisa que eu acho super interessante na exposição coletiva é que, na realidade, o próprio fotógrafo tem que fazer a sua curadoria anterior, né, sabe? Porque quando você olha uma convocatória e você fala, vou mandar, e o João tá fazendo uma convocatória sobre água no festival, o que eu vou mandar, sabe? Você tem que parar, olhar o seu arquivo e você selecionar. Então, na realidade, você já está envolvendo o fotógrafo nesse processo, sabe? É, cada um vai fazer a sua seleção individual, né? Cada um vai fazer a sua curadoria. Você já começa a treinar o olhar do fotógrafo também para fazer isso, com o próprio trabalho, né? Sabe? Sem o curador falar, bota essa, bota essa. Você que vai ter que fazer essa seleção. Então, isso também é um treino. Eu acho que é importante para o fotógrafo entrar nas exposições coletivas, nas convocatórias. Ângela, o que que você vê aí? Porque no seu trabalho, você dá aula, depois as crianças elas se envolvem no processo do preparo. Você tem o respaldo de um grupo e apresenta o trabalho num outro espaço que é exatamente o oposto daquele onde você estava antes. Como é que funciona isso, do lado humanista e do lado social? É interessante, porque esse trabalho, dentro do projeto que a gente apresentou para a Air France, ele incluía um livro e exposição. Então, fazia parte do edital esses dois outputs do material. Então, o que eu fiz foi eu recebi uma quantidade de fotografia imensa, porque as crianças, obviamente, fotografam com uma rapidez muito grande, principalmente no início, né? Então, eu tinha que fazer uma pré-seleção, levar para elas. Juntas, a gente discutia as fotos sob o ponto de vista da linguagem, do tema, de tudo aquilo que tinha sido dado na aula. E aí ia sendo feito um certo filtro, né? No final, eu tinha que conseguir um fio condutor que unisse e que criasse uma narrativa para apresentação a um público que era um outro público, né? Que era um público que ia ver uma realidade, quer dizer, como contar a história, como fazer com que essas imagens contassem uma história daquela comunidade, né? Então, isso tudo foi feito junto, quer dizer, eu fiz a parte de professora, de curadora também, né? E junto com a Luciana, que é designer também, a Luciana Marta, que foi minha parceira, fizemos todo, então, o desenvolvimento dos dois livros. A gente fez 2 edições desse projeto, né? Com 2 livros e 4 exposições, fora uma exposição na França, na sede da Air France. Então, assim, foi interessante que o João falou uma coisa que é importantíssimo. A questão do coletivo, de você criar a ideia, porque o problema com a criança é o seguinte: se você vai dar um nome, essa foto é de fulano, essa foto é de cicrano, pode ser que uma criança tenha mais fotos do que a outra. Então você tem que ter um cuidado, uma delicadeza muito grande para que todos se sintam atendidos, se sintam valorizados. Você não pode simplesmente ter só um critério de estético,
entendeu? Tem um critério humano na seleção para que nenhuma criança se sinta diminuída, né? E que, obviamente, o resultado final seja um resultado de qualidade. Eu, como designer, tenho uma questão estética assim, bastante desenvolvida, então ficava assim, às vezes eram escolhas de Sofia mesmo, né? Porque era meio complicado você escolher entre, bom, a felicidade de uma criança e a beleza de uma imagem, né? Eu acho que a gente pode abrir ainda 5, 10 minutos para o pessoal da plateia, quem quiser Eu gostaria muito, porque eu acho que tem muita subir. gente para contribuir aí. Aí, se alguém quiser. Não estou vendo mão levantada ainda. A Fátima, eu acho que Tá, queria, a mas Andréia entrou. Andréia, então, eu não sei como é que sobe as pessoas. A Fátima também. Tem que abrir aí o microfone, pessoal. Não sei como é que vocês fazem. Ah, aí, ó. Oi, gente. Prazer ter vocês aqui conosco. Estão me Olá. ouvindo? E o que vocês acham, André e Fátima, do que a gente está conversando agora? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Ah, ok. Fátima. Eu morei no Rio de Janeiro, só me identificando, eu morei no Rio de Janeiro, agora moro aqui em Portugal e tive a oportunidade de fazer alguns cursos e encontros e algumas exposições do Ateliê Oriente. E, e eu queria só acrescentar uma coisa no que a Kitty falou sobre as exposições, que eu achava muito rico na experiência, né? Eu participei de uma exposição, de uma interação com duas fotógrafas. Na verdade, foi nem uma exposição, foi uma palestra que eles juntaram duas fotógrafas, Cristina de Rodeiro, uma espanhola, e a Cristina Demidelli, que é uma argentina, se não me engano. E aquilo, para mim, foi uma experiência tão rica, tão poderosa, porque na minha visão, eram duas fotógrafas de linhas tão diferentes, tão diversas, e que se uniram ali num diálogo fotográfico e criativo, e nesse espaço proporcionado pelo ateliê, que foi uma experiência inesquecível. Então, eu acho que o que vocês estão discutindo sobre as experiências da fotografia social, ela não deixa de ser também um pouco dessa união entre mundos diferentes, né? Essa integração entre mundos diferentes que, na verdade, não são tão diferentes assim, né? Através do humano, da identificação do humano, a gente se aproxima. Esse trabalho que a Ângela fez é exatamente isso, né? É uma área de extrema pobreza, de vulnerabilidade muito grande, em que você consegue ali um trabalho de uma delicadeza, sabe, de uma riqueza tão grande que abre portas para ambos os lados, né? Tanto para os da bolha de cá quanto dos da bolha de lá, não é Fátima, verdade? é muito bom que você tenha falado isso, porque Kitty, a exposição que eu vi era uma exposição em grupo, né, uma coletiva, e eu nunca vivenciei o que eu vivenciei nessa exposição lá do Ateliê Oriente. Foi por isso que eu fiz a pergunta, porque eu fiquei impressionada. E era o quê? Um apartamento que estava vago ao lado, que vocês usaram para fazer a exposição, saía do Ateliê Oriente e ia para o apartamento. Acho que era em cima. Foi Do lado. fantástico. Foi Bom, exatamente. duas coisas. Assim, a Fátima está falando desse encontro que foi a Roberta Tavares, porque o ateliê, essa coisa dos encontros e conversas, é uma característica muito forte nossa, da gente promoveu realmente muita coisa, porque além das exposições, tinha essas conversas que eram semanais. Então, toda semana acontecia uma coisa aberta para o público, não gratuita. E isso aconteceu realmente ali, era um espaço que acontecia muita troca, mas esse encontro das duas Cristinas Rodeiro foi promovido pela Roberta Tavares, que é da Magnum, né? E ela ainda fez
a experiência foi tão incrível, porque tinha um jantar, a gente fez um jantar para os participantes, então, depois da projeção e da conversa, a experiência continuou, né? Um jantar feito pela própria Roberta, então foi maravilhoso, é Isso mesmo. inesquecível realmente aquele Foi, encontro. foi A inesquecível, foi Julieta, inesquecível. você está falando de uma. Porque no prédio que a gente ocupa lá, o ateliê, tem um andar que estava vago. E era um apartamento bem detonado, que está lá há anos por causa de justiças e não conseguem fechar, vender, enfim, resolver. E ele empresta para a gente para fazer eventos. A exposição da Bettina Polaroid também aconteceu ali, junto com uma festa totalmente a mil, que era uma despedida de final de ano e um show com drag, várias coisas paralelas que foram acontecendo. E essa exposição, Julieta, que você falou, ela saía do ateliê e ela continuava no andar de cima, foi uma ocupação. Foi realmente também bem, muito diversificada e muito forte. A Adriana, que era a curadora dessa exposição. A diversificação ela é uma articulação, não é? De vários, vamos dizer assim, de várias abordagens visuais, e ali borbulhando, era uma coisa que assim, todo mundo unido, e não dava mais vontade de ir embora, porque ali a gente podia ficar olhando ali direto, assim, nessas imagens todas que vocês tinham. O lado social foi muito importante naquele momento, principalmente durante Foto Rio Resiste, né? Que era assim, anterior quase ao que está acontecendo agora. Era como se tivesse, era premonição quase do que acontece no momento, né? Com a É cultura estranho, né? brasileira. Porque a gente um ser humano tem essa capacidade de se adaptando o tempo todo, né? E a gente incorporou essa situação aí como não tem jeito, está fazendo parte da nossa vida. Mas quando a gente lembra desses momentos de encontro, né, João, aí dos festivais ao vivo, né, aquela troca, imagina, eu nunca fui no teu festival, João, mas sempre tive muita vontade de ir, porque aquela cidadezinha super acolhedora, quer dizer, a exposição que você faz ao vivo, aberto ali, na paisagem daquela cidade, acho como Tiradentes, né? Você tem aquela cidade pequena, então tem uma integração no festival que é realmente indiscutível. Não dá para a gente falar que virtualmente é maravilhoso, não é, gente? Virtualmente está sendo super Kitty, interessante, a Kitty mas não, faz falta. a Kitty tá. O Ateliê Oriente, ele é um ponto importante na fotografia no Brasil. Tem que aceitar isso e tem que continuar fazendo o trabalho que vocês andam fazendo, mesmo que seja virtual. Eu tenho mais uma pergunta. Posso fazer? Sim. É para a Kitty. Kitty, eu vi uma exposição sua no Centro Cultural da Justiça Federal, onde, se não me engano, foi lá, que você fez fotos com pessoas nos morros do Rio de Janeiro. E, se não me engano, eu fui na inauguração, na abertura dessa exposição, estavam lá as pessoas fotografadas, numa alegria tremenda, tirando fotos com você na frente das fotos que você tinha feito delas nos ambientes das casas delas. Fala um pouco para a gente dessa sua experiência, desse seu projeto, como é que foi construir essas relações, fazer essas fotos. Fátima, essa exposição, bom, eu trabalhei, né, mais de 25 anos com fotografia de arquitetura e de interiores para arquitetos, para revistas, e essa vontade de fotografar a casa feita pela própria pessoa era muito forte, sabe?
porque sempre fotografando a casa dos arquitetos, aquela casa da revista, eu queria fotografar a casa que era espelho, que fosse espelho realmente. E o Rio ia fazer um aniversário, 450 anos, eu queria falar dessa paisagem também da cidade, na cidade mais fotografada, uma das mais fotografadas do mundo, como é que era essa paisagem hoje. Eu não sabia exatamente como é que eu ia juntar essas coisas. E fazendo um projeto sobre o Cais do Porto, que né, um processo lá de demolição, me veio quando eu fui fazer a implosão do viaduto, me veio essa ideia, eu estava no Morro da Providência, na casa da Dona Jura, e me veio essa ideia de levar aquela imagem que eu tinha acabado de fazer para dentro da casa dela, fazer um retrato com ela. Então nasceu aí o projeto, sabe? No Morro da Providência e no dia da implosão do viaduto. E aí, a partir daí, eu resolvi mapear a cidade, toda a parte alta, né? Os morros, e subia, fotografava a paisagem, e ia fazendo algum tipo de contato. Foram as formas mais variadas possíveis, sabe? Ou alguém me indicava uma pessoa que morasse naquela comunidade, eu procurava, ou eu ia na comunidade e encontrava, assim, Tavares Bastos andando na rua, tinha uma janela aberta, eu conversava, e a partir daí se estabelecia um diálogo, porque eram duas etapas, né? Eu ia na comunidade, fotografava a vista, e depois eu levava a vista para dentro da casa dessas pessoas. Então, era sempre a vista que pertencia àquele lugar, não necessariamente a vista da casa, porque a gente sabe como é que é a favela, né? É uma casa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, que não tem vista, mas era o lugar que, em alguma brecha, você viria aquela vista. E esse projeto, eu criei uma ligação muito forte com as pessoas, porque depois que eu fotografei, eu resolvi dar essas fotos para as pessoas. Então, eu voltei na comunidade, eu dei as fotos e eu entrevistei, tem muitas essas pessoas, porque na realidade eu achei tão importante essa visão deles, né, sabe, daquele espaço. Eu era uma estrangeira ali, olhando de fora, sabe, qual era o que eles pensavam daquela comunidade, como era morar naquela comunidade, né? E eu juntei essas falas na própria exposição, eu não sei se você lembra disso. Então, a exposição, para mim, outro dia, eu tenho contato com alguma dessas pessoas até hoje, né? E outro dia ela estava no Museu da Casa Brasileira e a gente fez uma conversa e estavam lá a mãe da Júlia, que é uma das meninas que foi fotografada e que essa menina não é nem assassinada, ela foi chacinada junto com 3 amigos, ela tinha 17 anos. Então, essa foto hoje tem uma importância para a mãe dela e, assim, o que a filha dela, de alguma forma, ela me escreveu uma coisa super bonita, que a filha dela estava viva, né? Porque eu estava levando essa filha dela, porque essa exposição já rodou, ela foi para a China, foi escolhida pelo Foto Rio para ir para a China representar o Foto Rio nesse ano. Depois ela agora, esse ano inteiro, ela passou no Museu da Casa Brasileira e ela falou, Kitty, pelo menos a minha filha está aí, sabe, viva, indo para o mundo a partir dessa tua imagem. Então, isso é uma coisa que mexe comigo pra caramba. E toda vez que eu vou expor em algum lugar, eu falo com ela e ligo para ela para falar, vai aí, segue aí. E sempre perguntando como é que estão as coisas, tentando ajudar de alguma forma, porque a vida dela é muito difícil. Obrigada, Fátima, por essa colaboração. Obrigada Andréia, pela... tudo bem, Andréia? Olá, Julieta, tudo bom? Olá, Kitty, João, Ângela, Fátima e todos os presentes. Na verdade, eu gostaria de ouvir um pouquinho, tanto da Kitty quanto do João, porque são duas pessoas muito envolvidas nesses projetos todos, né? Como é que quer dizer, a partir do momento que a gente viveu essa pandemia, ainda está vivendo essa pandemia, mas essa impossibilidade da exposição,
no face-to-face, ao vivo e a cores, né? E eu gostaria de ouvir como é que é sair desse eixo Rio-São Paulo, né? E vivenciar e conhecer novos fotógrafos de outras regiões brasileiras, com outras visões, com outras culturas. Como é que é isso? Quer falar primeiro, Kit? Eu... Não, fala você, que eu já falei muito. Tá. Oi, Andréia. Eu acho fundamental. A gente costuma falar que, né, uma das coisas, muitos falam, né, que uma das coisas mais importantes do Brasil, né, a Ângela também tocou nisso, é a diversidade, né, nossa diferença. Muito é concentrado nesse eixo mesmo que você falou, né? É muito centralizado aqui, né? Isso tudo em questão de verba, de quantidade de pessoas, de projeção, de divulgação, e não se dá. Eu acho que a pandemia mudou um pouco isso, expandiu. Né? Como eu estava falando, você tem possibilidade de falar com pessoas que há uns anos antes da pandemia você conversaria, mas não teria essa projeção, né, para elas ficarem conhecidas, para elas se sentirem representadas, porque só pela diferença que a gente aprende mais, né? Só com o diferente. Eu costumo falar, eu tenho paciência de conversar às vezes com grupos que pensam totalmente diferente do que eu penso, né? E converso, e posto, e tuito, vou fazendo. Por quê? Porque é importante, porque eu tenho coisas para aprender, né, deles, e coisas que falar, olha, isso daqui eu nunca vou pensar dessa forma, até aprender o nunca. Então, sair do eixo é fundamental. Eu tive uma experiência em 2007, 2008, foi 2007 e 2008. Foram durante 2 anos, eu fiz um projeto, uma exposição que rodou todas as capitais brasileiras, né? Foi uma oportunidade única, assim. Foi um projeto com a Comissão Fulbright, e eram fotos de fotojornalistas que ganharam prêmios da Pulitzer, Prêmio Écio no Brasil, né? Fotos premiadas, fotojornalismo. Eram 126 fotos. Aí no Rio de Janeiro foi no Museu da República, foi fantástico. Aí eu chegava nos lugares e era uma sensação interessante, né? Macapá, né? Rio Branco, você ia para lugares assim que você às vezes não tinha perspectiva de conhecer. E as pessoas tinham duas formas de tratar, né? Muitas vezes, normalmente, elas tinham uma referência, falavam, nossa, alguém, né, do eixo de São Paulo, era uma coisa assim que a gente falava, se sentia esquisito, né? Porque o que tem de diferente, né? Porque a própria mídia faz, né, trabalha com isso, que aqui que no Rio são as referências, o resto não vale, não tem importância. Então, acho que a pandemia, ela aproximou. Para a gente, por exemplo, pelo Festival de Paranapiacaba, foi excelente. A gente não tem verba, então a gente pôde trazer todo mundo. A gente fazia projetos e coisas com bancos, né, que faziam projetos assim grandes, a gente fazia próximo, né, tinha mesmo conceito, porque barateia. Então, eu acho que a pandemia aproximou essas regiões para a gente ver qual é a riqueza da nossa diversidade, como é importante pensar no diferente. Só para finalizar, uma história também que eu morei na Inglaterra, fui bolsista na Inglaterra, e eu não entendia por que as pessoas davam bolsa, né? Por que o cara dá bolsa, né? Por quê? Porque ele quer a diversidade, ele quer que na sala de aula, lá, né, que está lá conversando, que tem os ingleses, tenham gente do Japão, né, da África, da América Latina, ele quer essa diversidade, quer ver a perspectiva, né? Então é muito importante isso, e a gente não potencializa como deveria. Eu acho que a pandemia ajudou um pouco a aproximar, né, esses outros sotaques que a gente tem no Brasil, que não é só, né, os dois sotaques aqui, Rio e São Paulo. Agora é a sua vez, Kit. Depois a Ângela, né, Andréia? Você vai perguntar isso para a Ângela também, né? Não, eu concordo com o João totalmente. Eu acho que a pandemia realmente ela deu possibilidade das pessoas serem vistas,
os festivais. Até o Ateliê fez um projeto super interessante o ano passado, que foi uma entrevista com 22 festivais brasileiros, com os diretores. O João, inclusive, é um dos entrevistados. E para eles falarem um pouco da história do festival e como é que eles estavam vendo o festival com essa possibilidade virtual que a gente estava vivendo. E são depoimentos super interessantes, porque você tem ali a história da fotografia nos últimos 20 anos, né? Falada pelos diretores, pensadores da fotografia e criadores dos festivais, e um panorama do que aconteceu nesse processo e o que estava acontecendo naquele momento. Eu acho que essa possibilidade da gente conhecer trabalhos que, na realidade, ficavam realmente ali na Rio, São Paulo, é muito importante para os outros fotógrafos, né, ver tudo que está acontecendo, e para a gente que está pensando aí também e propondo coisas, conhecer essa diversidade, sabe? E abrir o nosso leque para essa diversidade. E em relação às bolsas, isso é uma política que a gente tem sempre no ateliê, sempre teve, de sempre tentar, em todos os cursos, dar bolsas, sabe? Porque essa visão diferente é muito importante dentro da sala de aula mesmo. Estou com o João e não abro. Obrigada aí, João. Obrigada, Kit. É claro, eu gostaria de ouvir a opinião da Ângela. Me interessava principalmente conhecer a visão deles, né, da Kit e do João, porque eles estiveram muito envolvidos, eles viveram a pandemia no Brasil, né? Nós, de certa forma, eu moro aqui em Lisboa agora, e também, e então a gente, de certa forma, está um pouco mais protegida, né, dessa situação e desses impedimentos todos. E essa possibilidade de você conhecer o trabalho de um amazonense, de um maranhense, de um matogrossense, que são visões completamente diferentes desse eixo, né? E dar oportunidade a essas pessoas, né? Isso é que eu acho importante, é você conseguir dar oportunidade para que elas se tornem, o seu trabalho torne-se conhecido, né? Da mesma forma que a Ângela está tendo essa oportunidade aqui em Portugal de começar um projeto semelhante ao feito na Maré com o pessoal da Universidade do Porto. Né? Ângela, Então, mas Ângela, como é que foi depois da pandemia para você? Para mim não existe depois da pandemia. Eu acho que a gente ainda está. Hoje estava pensando sobre isso, sabe, Julieta? A gente ainda está na pandemia, né? A gente ainda está no meio da pandemia. E Eu essa acho que nós estamos pandemia cansados. ela vai durar mais pelo menos um ano, mas depois da pandemia, o que eu quero dizer é o que aconteceu com você agora com essa nova situação. Então, se abriu essa possibilidade, né? Como a Andréa falou, estava falando, de fazer o mesmo trabalho com comunidades que também são comunidades complexas, com problemas aqui em Portugal, que prova que situações como essa ocorrem no mundo inteiro, né? Mas eu queria trazer um outro aspecto, Julieta, que eu achei que talvez possa complementar a visão da Kit e do João, que eu acho que nessa pandemia o que aconteceu foi uma explosão do digital muito grande, né? Todos nós vimos isso, né? A gente ficava mais tempo na frente do computador, né? Boa tarde. Do que antes. E eu acho que com isso, a meu ver, estão emergindo novas linguagens, né? Novas formas de apresentação do trabalho fotográfico, do trabalho de imagem, através da mídia. Era coisa que já se fazia, mas agora de uma maneira mais interessante, né?
Eu vi há pouco tempo atrás o trabalho do Ramadinha, que ganhou agora foi selecionado para o portfólio, que foi muito interessante porque ele fotografou a tela do computador, né, durante festas que eram feitas durante a pandemia. E nessas festas que começavam, sei lá, 9 da noite e iam terminar às 6 horas da manhã, você ia ver pessoas fazendo de tudo, né? Então, são linguagens diferentes, linguagens mais, às vezes, abstratas, mas realmente de uma mídia diferente que estão emergindo agora. E eu acho que isso vai modificar também a maneira como a gente faz as imagens, cada vez mais, né? Porque a mídia está realmente modificando a linguagem de alguma maneira, né? Vem modificando, isso não é uma coisa nova, claro, mas vem modificando. Então, eu acho que é bem interessante. Eu acho que toda a crise, né, Julieta, ela traz um grande desafio de desenvolvimento. Então, por mais que seja ruim essa crise que a gente está passando, ela está trazendo uma necessidade da gente ser criativo. Eu, como designer, tenho muito essa perspectiva, né, que pode ser, às vezes, até exageradamente positiva, mas é sempre no intuito de que a gente pode desenvolver algo novo, pode se aproveitar dessa situação para crescer de alguma forma. Eu acho que com isso nós podemos fechar a sala. Vocês concordam? Claro, Tá foi ótimo. ótima a conversa. Obrigada aí. Então, muita força aí. João, sucesso hoje à noite. Vou lá, João. Obrigado pelo convite. E eu também Parabéns a todos. esqueci de falar que eu João, também estava naquela exposição que você visitou, que eu adorei, no Ateliê Oriente, no andar de baixo. Eu também tive a oportunidade e adorei também a exposição e teve palestras também no dia que eu estava. Foi lindo. Fantástico. E a gente não pode esquecer que determinados espaços, eles, mesmo que mudem a forma, eles não devem desaparecer, principalmente agora, né? Durante uma situação tão difícil para a cultura no Brasil. Então, novas formas, elas podem, inclusive, expandir o espaço para outros territórios. Com certeza. Então, ao sucesso. Eu queria mandar um sucesso. beijão para a Kit, para o Paulo, para o pessoal todo do ateliê, tá, Kit? Porque às vezes dá saudade mesmo. Ao Rio de Janeiro e ao Brasil. Obrigada, tudo gente. Que é bonito. Somos Beijos a todos. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha. Na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.